Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Piorou demais a situação do Bolsonaro, essa que é a verdade. A coisa ficou um tanto mais que complicada, em especial por conta de um general do Exército lá que prestou aí um depoimento na Polícia Federal e contou tudo. Essa que é a realidade. A situação do Bolsonaro fica mais delicada ainda do que já estava. Se a situação estava difícil, com questões de joias, com questões de supostamente venda de refinaria, dentre outras coisas, ela piorou quando o general aí do Exército literalmente chocou a Polícia Federal com o depoimento e também chocou, né, agora o Bolsonaro. Então, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito, melhor corrigindo, esse é um canal de direito e política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do general aí Marco Antônio Freire Gomes, essa que é a realidade que complicou demais a vida do Bolsonaro. Na realidade, segundo o próprio general, ele apenas contou os fatos, né, explicando lá algumas situações sobre os acampamentos golpistas, sobre a reunião, enfim, ficou uma situação tanto mais que complicada e a situação do Bolsonaro literalmente piora. Essa que é a realidade, a gente vai falar mais sobre essa situação. Já mencionei, se não mencionei, vou falar novamente. Eu sou o Cláudio Pereira. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação aqui, ó, que complica a vida do Bolsonaro, né? Essa que é a realidade. A situação do Bolsonaro, ela fica um tanto mais que desagradável, fica assim um tanto mais que complicada por conta do general. E aí, eu te pergunto, por conta do general ou por conta da conduta dele? Bem, o general chegou lá, prestou um depoimento na Polícia Federal por cerca de aproximadamente 8 horas. Isso significa que ele contou, né, muitas coisas, em especial contou algumas coisas em relação ao Bolsonaro e apontou. Essa que é a realidade. Então, a gente vai falar mais sobre essa situação. Já aproveita e deixa um like aí que é de graça. Eu vou te contar aqui, né, essa situação do general Marco Antônio Freire Gomes, que é um homem aí que está no Exército já faz um tempo. Essa que é a realidade. E se tornou aí, né, general, e teve uma atenção especial por conta do governo Bolsonaro. Só que a coisa ficou um tanto mais complicada, um tanto mais que saiu do controle, né, a situação aí do general Freire Gomes, por conta de algumas atitudes do Bolsonaro. E aí a situação foi ficando um tanto mais que difícil. Logo depois da descoberta aí de um suposto golpe, essa que é a realidade, o Freire Gomes aí foi intimado pela Polícia Federal e chegou lá essa semana aí, já entre sexta-feira, né, por cerca de às 3 horas da tarde, e pelo menos o que foi veiculado é que ele prestou um depoimento lá de quase 8 horas aproximadamente. Ele foi intimado, essa que é a realidade, para falar, né, para depor como testemunha, né, sobre essa situação aí da participação do Bolsonaro, Companhia Limitada, dos ex-ministros, né, ex-assessores, enfim, sobre a suposta tentativa de golpe. Essa que é a realidade. Ele foi para lá explicar um pouco mais sobre essa situação e ficou um tanto mais com uma situação assim desagradável para quem? Para ele? Não, em especial para o Bolsonaro, porque ele simplesmente decidiu contar tudo, sem nenhum tipo de constrangimento, tá? E literalmente que deixamos colar o Bolsonaro deve estar muito chateado. Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno e Companhia Limitada, tá? Então a coisa foi ficando um tanto mais que complicada. E antes disso, né, antes de chegar lá, que o general foi prestar o depoimento, né, pelo que foi informado, esse general Marco Antônio simplesmente falou aos colegas dele lá: olha, simplesmente eu vou chegar lá e vou contar os fatos. Essa que é a realidade do que aconteceu. Pelo menos é o que foi veiculado. Então, se isso, de certo modo, como é que eu posso mencionar aqui para você? Se isso, de certo modo, contar os fatos, piora a vida do Bolsonaro, você imagina, né? O Bolsonaro sabendo ir, o cara vai contar tudo o que aconteceu. Bem, se ele contar sobre a parte dos acampamentos golpistas, então fica um tanto mais complicado, porque segundo o próprio general, parece que as ordens para manter aqueles acampamentos lá que ninguém sabia o que estava acontecendo, como é que aquelas pessoas estavam lá, as ordens eram diretamente do próprio Bolsonaro, pelo menos foi o que foi mencionado supostamente lá na Polícia Federal. E aí a situação ficou um tanto mais que desagradável, porque de certo modo o Bolsonaro já estava sabendo sobre a situação e, para poder piorar, autorizou indiretamente, vamos dizer assim, ou diretamente, a manutenção dos acampamentos golpistas em frente aos quartéis, tá? Era uma ordem do ex-presidente e ele, né, segundo ele,
segundo o próprio general lá tentando se livrar lá, disse que ele estava literalmente lutando por baixo dos panos, né, por conta da tensão contra o golpe, mas ele falou que, de certo modo, para não piorar a situação, né, na teoria permitiu-se que tivesse aí acampamentos lá em frente aos quartéis, enquanto ele, na teoria, estava batalhando para que não houvesse algo pior no Brasil. Então, a situação, ele está tentando aqui, de certo modo, se livrar e, de certo modo, empurrando aí o Bolsonaro para a prisão, tá? Então, fica uma situação tanto mais que complicada para o Bolsonaro. Agora, resta saber se a Polícia Federal vai acreditar nisso. Lembrando que esse general aqui, tanto ele quanto o Garnier lá, que era o comandante lá da Marinha, e quem mais aqui? Lembrando que o general Garnier, o general Freire Gomes, mais o comandante da Marinha e da Aeronáutica, criaram aí, vamos dizer, uma nota em tom crítico ao Poder Judiciário, tá? Pelo menos é o que foi veiculado aí, e agora, de certo modo, vamos ver se eles vão sustentar. O ex-comandante foi citado nas investigações aí na reunião lá do suposto golpe, tá? Em 7 de dezembro, da qual o Bolsonaro teria apresentado uma minuta, né? Essa que é a realidade de golpe, tá? Para promover aí. Agora, o que foi veiculado aí, é que pelo menos o que foi mencionado, é que o comandante aí, o Freire Gomes, né, que empurrou aí o Bolsonaro ou pelo menos está empurrando o Bolsonaro para jaula, é que ele estava tentando, né, na teoria, por baixo dos panos aí, se livrar, né, livrar o Brasil de um problema maior. Então, ele estava ali de uma maneira um tanto mais que disfarçado, pelo menos é o que foi veiculado. O próprio Mauro Cid também, aí tem áudio dele com o Mauro Cid, a coisa foi ficando aí, de certo modo, um tanto que complicada, e também para o próprio Freire Gomes, tá? Ele tá dizendo aí que era contra, coisa e tal, mas, de certo modo, ele tem áudios aí que comprometem ele. Agora, resta saber se os advogados vão conseguir, de certo modo, livrar ele da jaula, tá? A posição da maioria do alto comando, né, do Exército contra o golpe, porém já estava consolidada. Disseram aí que o Exército era contra o golpe. Então, a situação ficou difícil para o Bolsonaro e também para o Braga Neto, também, que de certo modo foi aí flagrado, né, essa que é a realidade, desculpa aí o termo, mas ele tem provas também que o próprio general Braga Neto estava tentando jogar as tropas contra o general Freire Gomes. Talvez o general Freire Gomes tenha aí, de certo modo, uma pena, acredito que reduzida, em especial por conta de delatar aí a pessoa que está, ou pelo menos que era o autor intelectual de tudo isso, que era o Bolsonaro. Então, a situação do Bolsonaro fica um tanto mais complicada, porque existem várias provas que, de certo modo, podem comprometê-lo. Podem não, né? Dizem, pelo menos é o que foi veiculado aí, que já existem provas o suficiente para poder colocar aí o Bolsonaro na prisão. Agora, resta saber quando tudo isso será divulgado e a situação do Bolsonaro se complica um tanto que mais. É por isso que você não vê o Bolsonaro, de certo modo, né, falando aí nas redes sociais, por conta que a situação se complicou demais né, e em especial por conta desses depoimentos aí infinitos, né, na Polícia Federal, e provas e mais provas, e a situação dele complicando, e o Bolsonaro tentando, né, quando aparece, tenta aí dissuadir o pessoal, pelo menos tenta aí mostrar que foi uma simples brincadeirinha essa questão de golpe. Não era golpe de verdade, enfim, é isso que o Bolsonaro tem feito, mas de certo modo não vai adiantar, né? Eu tô rindo aqui porque é cada coisa, né? Enfim, de certo modo não vai adiantar fazer essa situação aí de aparecer, de dizer que golpe era brincadeirinha, porque parece que a coisa Eu tô rindo aqui porque é cada coisa que aparece Bolsonaro dizendo que o golpe, que não era golpe não, que era brincadeirinha, coisa do tipo, é cada loucura, é cada coisa que a gente vê assim que é demais. Você sabe o que é, gente? O que acontece é o seguinte, ó, falando um pouco mais que sério aqui, né, porque às vezes a gente, é uma situação assim que a gente vê isso daí, o Bolsonaro negando, é um negócio assim fora de sério. O problema que acontece é que quando, né, é apresentadas provas na justiça, áudios, vídeos e coisas do tipo, aí o pessoal dá uma de não era comigo, eu não tenho nada a ver, não foi bem assim,
eu não tava lá, ou se eu tava, não foi bem esse o tom. E aí, quando a coisa complica de vez, aí o pessoal começa a pular fora, que é o caso do Bolsonaro. Nós vivemos aí no Brasil, vivemos um verdadeiro terror, essa que é a realidade, e o Bolsonaro simplesmente pintou e bordou, se omitiu, né? Foi omisso, foi negligente, e agora, na hora que apresenta-se os fatos, que apresentam-se os dados, né, vídeos, gravações intermináveis, agora o Bolsonaro diz que, indiretamente, que era uma brincadeirinha, né? Então, na hora de fazer as coisas ruins com o povo, de modo geral, não era brincadeira. Agora se tornou brincadeirinha. Não é bem assim. Aquela minuta não era minuta de golpe, não foi assinado e coisas do tipo. E quando, né, existem provas e mais provas, testemunhas e mais testemunhas aí, de certo modo, apontando para o Bolsonaro. Agora, resta saber, né, se os advogados vão ingressar aí com, né, vão conseguir, né, defender o Bolsonaro de uma maneira, né, significativa. E pelo visto, não vão conseguir, porque existem aí testemunhas e mais testemunhas, né? No processo civil, a testemunha é a rainha das provas. Agora, resta saber se no direito penal vai ser dessa mesma maneira, e vamos acompanhar aí o que o ministro Alexandre de Moraes e Companhia Limitada, pelo menos o STF, cúpula máxima do Poder Judiciário, vai dizer, tá bom, Xande? É isso. Gente, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, e a gente se fala na próxima. Valeu aí pela força de sempre aí. Abraço.